bem? Voltamos com o Pingo nos Is, programa aqui da TV Litoral Panorama. Estamos falando hoje sobre suicídio. Estamos aqui com a antropóloga, a professora Micheline Ramos de Oliveira, e também a professora Vera, do curso de Comunicação. E nós estamos falando sobre esses números alarmantes, a questão de Santa Catarina ser o segundo estado no Brasil com o maior número de suicídios. Mas, professora, a gente aprende na faculdade que não se divulga, não se fala de suicídio na mídia. É real isso? Ou que tipo de abordagem tem que ser dada? Porque é um medo de, não, divulga, aumenta o número. Não, então, o que a gente tem que entender? Como é uma questão social, de saúde pública, e não um caso de polícia, tu entende? Sim. Que muitas pessoas confundem isso, né? E por ser uma questão de saúde pública, a gente tem que saber noticiar. A gente deve noticiar, Maganinho, tem que noticiar. O que não pode é transformar esse ato numa notícia sensacionalista, ou seja, explorar toda essa parte, como é que eu vou dizer? Da tragédia. Da tragédia, do fato, né? E expor detalhes que, na verdade, não vão auxiliar em nada quem é que tá lendo, né? Sim. E isso por quê? Porque quando a pessoa lê, ela quer entender o que é que houve. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa fazer uma reportagem, utilizando como gancho, quem é jornalista vai entender o que eu estou falando, e quem tá ouvindo vai entender quando eu falo de reportagem. Fazer um estudo, uma investigação aprofundada sobre outros casos, né? Linkar com outros casos que aconteceram, para justamente discutir o que está acontecendo, por que é que isso está acontecendo. O que está motivando, O que está motivando. Porque, não individualizar, né? Não individualizar, porque aquilo que a Micheline disse há pouco, né, assim, como é um fator social, né, então ele é multifatorial. O que causa, o que leva a pessoa a tirar a própria vida, como a gente falou aqui, é um ato de desespero. Não é né? só uma questão de psiquiatria, não é só uma questão psicológica, é uma questão social, econômica, política. Isso. Sim. Nessa questão, a senhora está na parte da psicologia e psiquiatria, a senhora é psicóloga também. Existe um estudo sobre isso? Existem vários estudos, como eu já citei aqui anteriormente, o próprio Durkheim, que daí é sociólogo, ele tem um livro chamado Suicídio, que já é um clássico, e a partir daí nós trabalhamos dentro de uma psicologia social, toda essa relação do suicídio com a questão mais multicultural, com uma questão social, não só com uma questão psicológica. Agora, o impacto, então, da mídia nas pessoas individualmente pode ser desastroso. Então. Principalmente se você trabalhar com esse aspecto de ensinar, de você dramatizar de uma forma equivocada. Porque daí você vai trabalhar numa espécie de uma personagem. Não é? São humanos que vivem uma história, que vivem num momento histórico, num contexto histórico, e esses humanos, eles estão relacionados. Então, que contexto é esse que está levando as pessoas a se suicidarem? Essa é uma pergunta fundamental, até para que nós possamos, então, já que é uma questão também de saúde, de educação, trabalharmos com políticas públicas condizentes que possam afetar e reduzir esse número de suicídio no mundo. Porque é isso que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, preocupada com a imprensa, né? Ela lançou um manual em 2000, né? E esse manual, ele tem que ser divulgado, né? Justamente com os veículos de comunicação. Sim. De como é que deve ser tratado. Então, primeira coisa, vamos dizer assim, é um fato social, então ele tem que ter o contexto, ele não pode ser tirado e isolado, né? E aí, o que nós temos que fazer? Não interessa, nós não temos que expor a família, tu entende? Sim. Nós não temos que expor como foi, em que momento. Não, isso são coisas que, na verdade, são picuinhas que a gente fala, né? Sim. Que quem trabalha com sensacionalismo, que é essa coisa de tornar tudo um espetáculo, né? Dessa coisa da morbidez, né? De vamos trabalhar com a parte mais sádica do ser humano. Não, a gente tem que justamente tratar do que isso está representando para nós. Tratar até o momento antes a isso. Sim, por isso que eu falei da reportagem, né? A reportagem, ela tem que trazer especialistas para falarem. E eles vão explicar, por exemplo, que muitas dessas pessoas que provocaram, né, a própria morte, no sentido que foi a única, não tinha opção mais, né? Porque ela não aguentava mais viver.
Isso aí tem que ser ouvido o especialista, por exemplo, um médico, um psiquiatra, um antropólogo, enfim, pessoas... Isso tem que ser multidisciplinar. Exatamente, é um discurso porque multidisciplinar. muitas dessas pessoas, elas estão com problema de depressão, elas estão com problema de drogas, de álcool, que a com gente certeza. falou. Então, elas estão com problema na família. Elas Que estão... são problemas também que se reproduzem em várias famílias, em Pode acontecer vários na família lá. contextos. Claro, então não dá para fechar, É. né? Como eu disse, não dá para fazer vistas grossas. A gente tem que encarar o problema. E é o que estamos fazendo aqui no programa de hoje, né? Isso. Tratando esse assunto como antropólogo, psicólogo, professor de comunicação, Isso. mestres, porque o assunto é divulgar esse número altíssimo e divulgar que existe um CVV que trabalha aí há mais de 50 É anos. 141 o número, né? 141. E trabalha há mais de 50 anos. O governo brasileiro, o Ministério da Saúde, já está admitindo que é um problema social, problema crônico. Saúde já, pública. Saúde pública, o suicídio. Então, Importante, um dado importante. Quando você tem CAPS na cidade, esse centro de atendimento psicológico, geralmente é reduzida a taxa de suicídio 16% dos municípios que têm esse centro de atendimento psicossocial. isso. E o próprio CVV também já percebeu que a partir do momento que começou-se a falar mais de suicídio, mais pessoas recorreram ao próprio Buscam ajuda, CVV. né? Tu Isso. entende? Porque o que eles precisam, aquilo que a gente falou há pouco, precisam ser ouvidos. Então, assim... Acolhidos, né? né? E saber a quem recorrer no momento que precisa, Por né? exemplo, Isso. se tu tem uma pessoa que está passando por isso, ouça essa pessoa, tente ouvi-la, tente entendê-la, tente aceitá-la e não julgá-la, porque esse é um problema, né? A pessoa tem medo de ser julgada. E até, professora, nesse final de semana aqui estreia uma nova temporada sim. de uma série isso. meio polêmica até do próprio Que Netflix, é interessante né? para as pessoas Sim. assistirem e até tirarem suas conclusões. 13 Reasons Why, né? Que seriam 13 motivos, 13 razões para... E isso tem a ver com uma menina que comete um suicídio e deixa 13 fitas, né, para as pessoas, sugerindo que foi por causa dessas pessoas e por causa do que aconteceu com ela que ela cometeu o suicídio. Quando estreou a primeira temporada, que foi no ano passado, houve, e alguns atribuíram a série, mas acontece que a série está expondo um problema. O que é que nós temos que fazer, né? E aproveitar e assistir com nossos filhos, assistir com nossos Até amigos. para debater. Isso, para debater o assunto. Então, ela estreia a segunda temporada, né? Hoje nesse no sábado, né? Nesse Semana, sábado, né? Na Netflix. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse ensejo para discutir. Sim. Porque, assim, quanto mais se falar... Porque esse é o nosso De forma problema. consciente, né? Isso, Professora, quanto deixar mais bem se claro, né? falar, ou seja, vamos ver o que está acontecendo. Isso não pode né? ser um tabu. Suicídio não pode ser mais um tabu. E geralmente ele é um tabu em função, novamente, de questões econômicas, principalmente mas nas tem um classes pouco de sociais mais vergonha, abastadas né? e também por questões religiosas. Isso é e- muito forte na claro, cultura brasileira. Vai para o inferno, enfim. Isso, isso. Né? Acho que a palavra-chave de tudo isso é a questão do diálogo, de Da observar. reflexão. E né? de ouvir, de saber ouvir. Que é o porque a grande gente problema, né? Ouvir. tem que aprender, né? Eu sempre lembro do Rubem Alves, ele falando, que é um Sim, educador emérito eu acho que é da USP, da Unicamp, e ele já morreu. Mas ele fala assim, a gente aprende muito a falar e a gente não aprende a escutar. É isso mesmo. Talvez seja o momento de a gente fechar mais a boca e ouvir mais. Aquela questão, uma boca e dois ouvidos, né? Isso Então, mesmo. Sim, e aí, deveria ser assim, né? Deveria Com ser certeza. assim, né? E um assunto é polêmico, a gente traz, repercute, como a gente está comentando agora, assim, essa questão do diálogo, de trazer essa informação, de falar do fato, não do fato final, mas sim até o momento. Porque Isso. é um momento, assim, de coragem e de egoísmo, porque acontece várias formas, né? E tem momentos ali que alguns ainda conseguem reverter, outros não. Esse momento Como nós conversamos antes, existem várias tentativas antes da tentativa que realmente dá certo, né? Entre aspas. E o que a gente observa também, conversando com o pessoal do CVV, alguns outros do pessoal do setor da saúde, na questão que a senhora falou do número de homens e mulheres, muitas vezes não se consuma o ato, mas a tentativa é muito grande, porque a mulher usa muito a questão do remédio, né? Isso. Intoxicação por remédio. E acha que aí usa mais ou menos,
E isso também... E o homem é muito enforcamento, arma de fogo. Isso é até importante nós falarmos, porque no Brasil se fala muito e você aí, vamos então liberar agora a arma de fogo para todos e todas. Sim. Nos Estados Unidos da América, em função dessa liberação, existem muitas mortes, além de homicídio e suicídio. E o número maior lá de mortes de suicídio é em função da utilização da arma de fogo ser democrática. Sim. Então, nós temos que pensar muito sobre isso, que as pessoas, às vezes, acabam discutindo sobre isso e dizendo que tem que ser assim mesmo. Agora, vamos tomar cuidado, porque isso pode ser muito perigoso. E eu queria comentar mais uma coisa também. Você sabe que algumas profissões estressantes, né? Por exemplo, o médico, dentista, até jornalista, né? É dos topos da lista, exatamente. Né? São pessoas também que estão mais propensas. Eu não me lembro exatamente o número, mas eu acho que é em torno de 3 a 5 vezes. Até porque eles também conseguem, eles sabem como fazer, né? Principalmente pela intoxicação. E até a questão da convivência, porque são pessoas que tratam com diversas pessoas, diversas situações, né? No caso do médico, do jornalista, como a gente comenta, às vezes a gente está ali sentado do lado do milionário e no mesmo, uma hora depois, da pessoa que está lá passando uma necessidade muito grande. Então, é uma questão psicológica grande também isso, né? E a gente sofre muita pressão, né? De tudo que é lado. Todos os lados. Então, eu acho que é importante a gente lembrar, assim, que como é uma questão social, né? Que é uma saúde pública, que a gente deveria efetivamente trabalhar com políticas públicas, como disse muito bem a preventivas. Porque senão não adianta ficar depois lamentando, com nossos jovens, né? Porque o Japão, quando teve essa elevação na década de 80, eles fizeram uma campanha muito forte, né? E aí conseguiram reduzir. E no Japão, muito em função da cobrança, da meritocracia. Imagina, essa coisa de da tem que dar deles, certo, né? tem que ter sucesso, né? Que a gente também tem. Né? O assunto, então, é conversar, ouvir e procurar ajudar quem necessita. Se não tem a condição de ajudar, CVV 141, ou tem diversos, eles têm Skype, tem VoIP. O CVV é uma parte que está muito adiante disso, por e-mail, pessoalmente. Então, aqui em Balneário Camboriú tem, Itajaí tem também o CVV. Ou procure um amigo, uma amiga, procure um familiar. Conversar. E vocês sabem que até que pelo Face hoje, isso é possível, o Face criou uma forma de rastrear as pessoas que estão na iminência. Então, por exemplo, tu pode olhar nas redes sociais dessas pessoas e elas podem, por exemplo, dar indícios, tu entende? Sinais de que elas vão cometer o suicídio. Pelo e aí próprio a gente discurso. pode acionar o 190, que tem a ver com a Polícia Militar, com a polícia, né, que ela vai tomar alguma providência, e se der, né, o 141. Mas não... E os próprios familiares, de repente, isso. Claro. Não observam. Bom, professores, queria agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui no programa Pingo nos Is. Um assunto aí interessante, polêmico e que, repetimos mais uma vez, tem que ser falado, trabalhado e divulgado da forma correta, né, professora? Isso. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Nós boa que noite. agradecemos. Bom, nós falamos hoje no Pingo nos Is sobre suicídio, a forma e esses números alarmantes. Não é divulgar e citar, e sim buscar reduzir esses números muito altos aqui do estado de Santa Catarina. Balneário Camboriú também é uma das cidades com maior índice de suicídios no Brasil. E o Pingo nos Is fica por aqui. A gente volta no próximo final de semana. Um abraço a todos. Tchau.